Você sabia que algumas doenças podem ser evitadas com informação e acompanhamento correto? Informação é poder, informação salva vidas. Meus cumprimentos, senhores. Dr. Vitor aqui. Eu sou médico neurologista, especialista em doença de Parkinson e enxaqueca e professor de medicina. Aqui no Café com Teu Doc, nós levamos informação de saúde, prevenção e qualidade de vida. A gente transforma essas informações em mecanismos visando a promoção e prevenção de saúde, visando melhorar a tua qualidade de vida. Vem com a gente. E hoje temos aqui no Café com Teu Doc um médico otorrinolaringologista. Estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Alex. É um prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo no Café com Teu Doc. É uma grande satisfação para mim estar aqui, meu amigo Vitor. Que bom que você pôde vir. É muito bom poder compartilhar um pouco da minha experiência como médico, como otorrinolaringologista aqui com o pessoal, de forma geral. Excelente. Uma área de extrema importância, né, dentro da nossa geração de saúde, dentro da medicina, e certamente nós teremos muitos assuntos legais para conversar. Alex, eu gosto sempre de iniciar da seguinte forma, né? Quem que é o Alex? Eu gosto de falar do Alex pessoa, né? Você vai falar um pouco do teu currículo, faço questão que você fale, que inclusive é um currículo maravilhoso, mas também fala um pouco pra gente sobre quem é o Alex, a pessoa. Eu acho que isso é importante. Bacana. Então, eu sou Alex Wilker, eu sou médico otorrinolaringologista, eu sou natural da cidade de Parintins, no interior do Amazonas, uma cidade nacionalmente conhecida pelo Festival Folclórico dos Bois Bumbás, que inclusive acontece nesse mês agora de junho. Um belo festival. Sim. Morei na cidade até os meus 16, 17 anos, quando depois, então, eu fui para a cidade de Manaus, a capital, para fazer minha faculdade de medicina, onde eu fiz na Universidade do Estado do Amazonas. Depois fiz a minha residência médica em otorrinolaringologia, pela Fundação Hospital Adriano Jorge, também no Amazonas, um dos centros de referência do estado. E depois eu fiz o meu fellowship, que é um programa de aperfeiçoamento avançado dentro da especialidade, como se fosse uma subespecialidade, em rinologia, pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, né? Atualmente eu moro aqui na cidade de Porto Alegre e atendo aqui na região de Porto Alegre e região do Vale dos Sinos. Perfeito. Para quem não sabe, eu também vim do Amazonas, né? Já conhecia o Alex ali de outras épocas e é engraçado, né, cara? Um bom médico, assim, ele desde sempre se mostra um bom médico, né? Eu lembro de ti ali, ainda na época da faculdade, somos contemporâneos e, cara, tu sempre foi um ótimo aluno. Poxa, obrigado. Assim, você também foi sensacional. Obrigado. Mas eu lembro bem disso, assim, e tudo isso se confirmou, né? Um bom aluno vai se tornar um bom médico. Sim. Isso é bem bacana. Que bom que estamos aqui hoje, né? Que bom mesmo. Alex, uma pergunta também que eu acho de extrema importância. Por que você escolheu ser médico e por que a otorrinolaringologia? É uma boa pergunta. Eu sempre gosto de ouvir essas respostas. Assim. Então, eu desde criança, eu sempre fui uma criança muito curiosa e eu sempre gostei muito da área de biologia, de biológicas, assim. E, ao mesmo tempo, eu fui uma criança e um adolescente que sempre precisei estar no otorrino. Por inúmeros motivos que eu precisei fazer acompanhamento, né? E o meu otorrino sempre foi uma das pessoas espetaculares e era um tipo de pessoa com quem eu me espelhava e com quem eu me identificava muito. Então, eu sempre falava, inclusive depois das consultas para meu pai, para minha mãe, que eu quero ser igual ele, eu quero ser igual ele. E aquele profissional me inspirou a seguir a carreira de otorrino. Eu já entrei na faculdade querendo fazer, inclusive, otorrinolaringologia. Era predestinado. Já meio que estava predestinado. Entendi, que legal. Te entendo bem. Acho que eu também. Eu já entrei na faculdade querendo neuro. eu lembro que a gente conversava disso. E é muito bom quando isso dá certo, né, cara? Você verdade. entra ali focado e você tem ali uma inspiração ali maior e dá certo. Que legal, cara, que legal. E aí veio para cá, pro Rio Grande do Sul, fez o fellow, está em atendimento aqui. Bacana. Isso mesmo. É em Porto Alegre mesmo, Alex? Eu atendo em Porto Alegre, e em algumas clínicas, mas o meu principal ponto de atendimento hoje está no Vale dos Sinos, principalmente numa clínica chamada de Blick Clinic. Que legal. Tá? Que fica em Campo Bom. Que legal. Conheço Campo Bom. Bela cidade.
Bem, o nosso primeiro tema hoje, Alex, que a gente, né, decidiu ali para passar de informação para o público, vai ser sobre infecção de vias aéreas superiores, né? Algo que, né, inclusive agora no inverno, deve aumentar bastante ali a incidência, né? Então, vamos lá. Acho que pelo básico, né? O que exatamente entra na categoria de vias aéreas superiores, infecção de vias aéreas superiores, né? Quais são as infecções mais comuns também que você acaba atendendo no teu consultório? Explica pra gente sobre esses conceitos iniciais aí. Correto. Então, a gente precisa primeiro entender o que seria a via aérea, né? Que seria, na verdade, o nosso trato respiratório de forma geral. Então, a gente subdivide em via aérea superior, que iria aqui do nariz, da boca até a região da laringe. A partir da traqueia, brônquio, bronquíolos e pulmões, a gente teria as vias aéreas inferiores. Quando a gente fala de infecções de vias aéreas superiores, então a gente está falando das infecções que acometem essa região de nariz, orofaringe e laringe, né? Que seriam os gripes, resfriados, amidalites, laringites de forma geral. No consultório eu pego bastante paciente, assim, eu trabalho no consultório, eu não trabalho na linha de frente como plantonista. Quem pega muito realmente esses primeiros episódios de infecções de vias aéreas superiores é o clínico, é o pediatra de plantão, é quem está realmente na linha de frente. Vamos fazer esse primeiro atendimento. Mas eu também não deixo de atender, eu acabo recebendo também esses pacientes em algum momento. E o que seria que eu atendo? Então, gripe, resfriado, que a gente fala como uma rinocinusite aguda, né? Que pode ser viral ou bacteriana, amidalite, eu atendo muitos casos de otites infecciosas também. E, de forma geral, é mais ou menos por aí que eu atendo. Perfeito, meu querido. Eu vejo que, assim, ó, resfriado, gripe, sinusite, amidalite, as pessoas, de maneira geral, confundem, né? Confundem bastante. Quais são ali os sinais ali principais, os sinais cardinais, para o paciente saber exatamente, assim, o que ele tem? O que poderia deixar ali de dicas, assim, para ele tentar diferenciar e procurar o atendimento ali direcionado? Diferenciar ali entre essas principais, resfriado, gripe, sinusite e amidalite. Correto. Então, primeiro a gente precisa entender o que seria isso, né? Então, o que seria... a gente coloca isso num grupo de doenças que a gente chama de rinossinusites agudas, que podem ser virais ou bacterianas, e tem também as amidalites, né? Que pode ser viral e bacteriana, né? Que seriam as infecções do trato aéreo, né? Da mucosa, uma infecção, uma inflamação da mucosa que recobre ali a nossa cavidade nasal, nossa cavidade orofaríngea. Quando a gente fala de gripes e resfriados, a principal diferença é que geralmente no resfriado comum a gente tem uns sintomas um pouco mais leves, um pouco mais brandos. Tem ali uma queixa de obstrução nasal, uma coriza, pode ter uma cefaleia, um mal-estar. Na gripe, geralmente, os sintomas já vai ser um pouco mais intenso, pode ter uma mialgia, uma febre um pouco mais alta. De forma geral, são infecções que são ocasionadas, em grande maioria das vezes, por vírus, tá? Mas a gente tem mais de 200 sorotipos de vírus que ocasionam esses quadros que a gente fala de rinossinusites agudas virais. Na grande maioria não precisa de antibiótico para serem tratados. São condições autolimitadas que podem se estender ali até por volta de 10, 14 dias, às vezes até um pouco mais. Entendi, meu querido. Então temos ali uma diferença importante, né? Você falou sobre isso, depois a gente vai acabar comentando, mas essa informação é muito importante, né? A maioria dos casos são causados por vírus. Sim, né? sim. Isso é importante, vamos comentar posteriormente, mas porque às vezes o paciente, né, quer usar aquela amoxicilina para qualquer coisa, né? Isso é verdade. E a gente sabe que não, né? Que não é o ideal, né? Mas a gente vai conversar sobre isso, eu acho um tema bem importante. O que eu ia te perguntar, o perigo da automedicação, né? Eu acho um tema bem relevante. É muito comum as pessoas, né, correrem para a farmácia e tomarem os antibióticos, né, como a gente estava dizendo, por conta própria. Se ele tem ali uma dor de garganta, vou tomar uma amoxicilina, né, uma azitromicina, etc. Por que isso é perigoso? Por que nós vemos isso como contraindicado pelos médicos, ali, essa automedicação, mediante principalmente esses sintomas mais comuns, né, como gripe, a própria sinusite também, etc. E aproveitando, falando sobre essa automedicação, me fala sobre o que você considera sobre perigoso a respeito disso, e se é indicado ou não. Me conta para mim também
quanto que você acha ali, quanto que é indicado realmente um antibiótico nas infecções de via aérea superiores? Eu acho que isso é bem importante para o paciente saber que tem que ter orientação médica, né, sempre, né, evitar essa automedicação. Mas conta pra gente a tua posição. Correto, isso é muito importante realmente esclarecer a população de forma geral, né? Porque isso acontece de forma muito mais comum do que se a gente imagina, né? Eu recebo muitos pacientes, inclusive, que começaram um quadro de resfriado, de gripe, já no terceiro dia já começaram o uso de antibióticos, chegaram, doutor, eu tô tomando azitromicina, tô tomando amoxicilina, não tô melhorando. Claro que não vai estar melhorando, porque você vai estar fazendo uso de uma medicação que não é específico para aquele quadro que o paciente está apresentando, né? Então, é importante a gente diferenciar como é que acontece geralmente um quadro causado por uma rinocinusite viral aguda, né? Ele é um quadro mais autolimitado, ele dura ali em torno de 7 a 10 dias. Ele vai tendo uma melhora espontânea durante o passar dos tempos. Em alguns casos, pode se estender um pouco mais, não necessariamente vai ter uma infecção bacteriana associada. Tá? O paciente vai apresentar um quadro de congestão nasal, uma secreção, às vezes pode até ter secreção purulenta, nem por isso vai ser uma infecção bacteriana, tá? E o que a gente trata esses pacientes são com medicações sintomáticas, a lavagem nasal, medicação para dor, uma dipirona, paracetamol, caso o paciente tenha. E além de algumas outras medicações, se necessário. Quando que a gente vai realmente precisar entrar com antibiótico para esses pacientes? Tá? Quando, por exemplo, a gente tem esse paciente que está vindo com um quadro de melhora, no 5º dia ele está melhorando, mas ali no 7º dia ele tem uma recaída, volta a ter febre, volta a ter dor facial, volta a ter uma rinorreia mais purulenta, que a gente fala de dupla piora. Aí realmente é um quadro que precisa ser avaliado para a gente entrar com um antibiótico adequado. Ou aqueles quadros que estão se estendendo por mais de 10, 14 dias também, um quadro que também não está evoluindo muito bem, o paciente está sentindo muito sintomático, muita dor facial, muita cefaleia, congestão nasal. Precisa ser avaliado também, esse paciente sempre precisa ser avaliado antes de a gente entrar com um antibiótico. Qual é o grande risco de entrar com um antibiótico no momento inadequado? Primeiro, que não vai estar tratando a doença, porque a gente está lidando com um quadro viral. E segundo, que a gente pode estar induzindo a questão da resistência bacteriana. Quando a gente for precisar realmente usar esse antibiótico, o paciente já utilizou previamente. Exatamente. Aí entra aquelas situações, né, Alex? Onde, por exemplo, o paciente idoso, né? Que geralmente tem uma tendência ali a ficar mais doente, é mais frágil, pode-se dizer. Aí você costuma usar ali amoxicilina para toda a gripe que o idoso tem. Inclusive, idoso muitas vezes tem mais gripe do que Sim. Nós mais jovens. E aí você faz a resistência bacteriana, né? E esse paciente acaba necessitando de uma internação por algum caso mais grave. E quando vai ter que fazer um tratamento mais direcionado para essa infecção mais grave, tem problema justamente por causa de uma resistência bacteriana, né? Então, como que é importante, né, essa orientação adequada do médico? Eu costumo dizer ali para os meus pacientes, né? Olha, na dúvida, entre em contato, pergunta. É melhor do que você sair tomando remédio de forma aleatória e acabar gerando um problema paralelo, né? Um problema maior. E muitas vezes esses antibióticos usados no momento incorreto vão estar mais causando prejuízo do que benefício para o paciente, né? O paciente pode ali apresentar um quadro diarreico, ou até mesmo, por exemplo, a azitromicina, ele tem o potencial de arritmogenia, né? Fazer uma tipo arritmia, de arritmia cardíaca no paciente. Então, tem que ser medicações que realmente têm que ser prescritas conforme a condição do paciente por um médico. Corticoides e descongestionantes nasais em spray. Queria que tu comentasse para mim, né, sobre o uso desses dois tipos de medicamentos ali no tratamento das infecções de via aérea superiores, tá? E aproveitando, eu te pergunto, né, o uso prolongado desses sprays, né, de farmácia, eles podem causar algum tipo de vício, pode causar algum tipo de efeito colateral, algum problema de saúde? A gente vê ali vários pacientes, até mesmo familiares, que são ali viciados, né? Aquelas marquinhas que a gente já conhece, que são aqueles descongestionantes. A pessoa não sai de casa sem descongestionante na bolsa. Então, se você aí de casa faz isso, tem algum conhecido, presta atenção nessa dica agora. Diga pra gente. Isso daí é muito também comum a gente pegar no consultório paciente que vem usando cronicamente aí os descongestionantes nasais tópicos,
o que pode ocasionar prejuízos a longo prazo para o paciente. Então, quando que realmente a gente precisa utilizar? Primeiro, vamos falar um pouco sobre os descongestionantes, que a gente tem dois tipos principais. Existe o descongestionante oral, que está geralmente associado com algum tipo de outra medicação, e existe o descongestionante nasais tópicos, aquele que a gente aplica realmente no nariz, tá? Ambos as medicações, elas só devem realmente ser utilizadas com orientação médica. Por quê? Porque são medicações que elas têm riscos de ter efeito sistêmico, principalmente no sistema cardiovascular, tá? Medicações que a gente faz geralmente o uso em curto prazo, quando necessário, que tem que ter indicação do otorrino. No máximo 5, 7 dias estourando ali, a gente utiliza essas medicações. Principalmente o descongestionante nasal, que é a oxametazolina, nafazolina, né? Eles também têm um efeito a longo prazo, quando o paciente começa a utilizar a longo prazo, ele tem aquele efeito de melhora, mas ele tem um efeito rebote. Ele dá aquela melhorada, mas volta pior do que estava antes. E fica fazendo esse ciclo, aí o paciente não consegue sair da medicação. E o próprio medicamento, ele ocasiona um tipo de rinite específica, que é chamado de rinite medicamentosa. Porque ele não consegue, ele faz um desbalanço na regulação ali neurogênica do processo de, como eu posso falar, de edema da mucosa nasal, que infla e desinfla, que é o ciclo nasal, ele acaba desbalançando, o paciente fica mais congestionado, daí a gente precisa fazer um tratamento para tirar esse descongestionamento nasal desse paciente. Ou seja, acaba gerando um problema paralelo. Um problema paralelo, né? Uma rinite medicamentosa em decorrência. E o que eu vejo é que, assim, é difícil o paciente muitas vezes desmamar isso, né, cara? Eles têm um vício ali. Às vezes até psicológico. Às vezes o paciente, nem precisa, mas ele tá ali, ele já meio que se habituou, é o hábito de ele colocar. Sentiu qualquer coisa, já quer colocar no nariz. Eu tenho alguns familiares que, inclusive, não andam sem os descongestionantes, né? E o corticoide, nós utilizamos muito ali dentro do tratamento das vias aéreas superiores, tanto oral quanto intranasal. Sim, é. O corticoide oral, ele tem as suas indicações específicas, a gente também tem utilizado cada vez menos, a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje a gente sabe que o corticoide oral, ele também tem efeitos sistêmicos, principalmente a longo prazo, mesmo que sendo utilizado em poucos ciclos. Como, por exemplo, alteração de pressão arterial, problemas oculares como catarata, glaucoma, pode causar também osteoporose. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com o corticoide. A gente vê muita gente utilizando e até mesmo colegas médicos descrevendo de forma muito indiscriminada o corticoide oral. Então, ele tem sua indicação, a gente entra quando realmente é necessário. Por isso que precisa de uma avaliação médica, sempre. E o corticoide nasal, ele já é diferente. Já é uma medicação de base para muitas das doenças que a gente tem nasosinusais. Tanto nas rinites, né, que a gente tem aí vários tipos de rinites, mas a principal delas é a rinite alérgica. O corticoide nasal é o tratamento de base desses pacientes. Ele tem pouca absorção sistêmica, ele vai ter mais uma absorção, um efeito local, como nas rinossinusites crônicas. Então, nesses pacientes, a gente precisa do corticoide nasal, que a gente faz aí por um longo prazo, por um prazo um pouquinho maior. Inclusive, você tocou num assunto agora que seria minha próxima pergunta. A gente vê muitos pacientes, inclusive quando chegam nos ambulatórios ali, por exemplo, de dor de cabeça, falando, doutor, eu tenho sinusite crônica. Esse termo é um termo correto de ser utilizado? E o que a otorrinolaringologia tem a dizer sobre isso? Como que vocês lidam com esse tipo de paciente? A gente fala mais comumente hoje em dia de rinocinusite crônica. É um termo que ele existe, mas ele é utilizado de forma muito errada pelo público leigo. Muitos pacientes chegam para mim, doutor, tô com sinusite. Mas precisa da avaliação para realmente a gente dar o diagnóstico. O que seria uma rinocinusite crônica? Seriam aqueles pacientes que têm sintomas nasosinusais por mais de 12 semanas, associada com alguma alteração em algum exame clínico ou de imagem, né, que mostre para a gente uma inflamação dessa mucosa nasosinusal. Que sintomas seriam esses? Precisa ter pelo menos 2 sintomas desses 4. Seriam uma obstrução nasal, uma descarga nasal, que a gente fala uma coriza, uma rinorreia, tanto anterior quanto posterior. Dor facial, né? Pode ter dor facial.
E também pode ter perda ou diminuição do olfato ou equivalente para as crianças à tosse, tá? Esses sintomas, 2 desses sintomas permanecendo por mais de 12 semanas, a gente considera uma rinocinusite crônica. E a gente precisa ter uma evidência de inflamação nasosinusal através de algum exame, que pode ser endoscopia nasal ou uma tomografia. Perfeito. A gente vê esse paciente chegando para a gente, muitas vezes não é uma rinocinusite crônica, é uma rinite maltratada, às vezes é um outro tipo de cefaleia, né? Ou muitas vezes são quadros de infecções de vias aéreas superiores, uma rinocinusite viral aguda, porque a gente pode ter durante um ano, um adulto chega a ter pode ter 5 episódios de infecções de vias aéreas superiores, que é considerado normal. E na criança tem muito mais episódios. Crianças podem ter de 7 a 10 vezes esses episódios de infecções de vias aéreas superiores. Entendi. Quem tem asma, Alex, assim, costuma sofrer mais com esse tipo de infecção? É um paciente que apresenta um maior risco, por exemplo? Ou quem já tem, por exemplo, uma delas, tipo uma rinite prévia, acaba tendo uma predisposição maior, é um fator de risco para ter outras infecções de via aérea superior? Então, é um ponto muito importante que você falou. Geralmente, quem tem rinite ou quem tem uma rinocinusite crônica, porque aí, dentro do diagnóstico da rinocinusite crônica, a gente tem o tipo específico da rinocinusite crônica, esses pacientes geralmente têm associação com asma, porque a gente tem a teoria da via aérea única. Então, quem tem rinocinusite crônica ou quem tem rinite alérgica pode ter também um quadro de asma associado. Acontece que esses pacientes eles podem realmente ter uma predisposição maior a ter essas infecções de vias aéreas superiores devido à inflamação basal que tem ali na mucosa da cavidade nasosinusal desses pacientes. E ao desbalanço que vai ter na questão de imunoglobulinas, né? O paciente produz mais um tipo específico de imunoglobulina e acaba produzindo menos outro tipo específico de imunoglobulina, que são mecanismos de defesa do organismo. Ou seja, esse paciente ele estaria mais propenso a ter mais essas infecções de vias aéreas superiores. Entendo. E em relação assim, tem alguma forma que ele pode se blindar a respeito disso? Por exemplo, vacinação? Tem alguma outra questão que ele pode fazer no seu dia a dia para poder se blindar em relação a isso, se proteger? Com certeza. Esses pacientes que já têm uma rinite crônica ou uma rinite alérgica ou algum outro tipo de rinite, eles precisam estar com um tratamento adequado, fazendo tratamento em dia, compensado da doença de base, além de medidas básicas, como, por exemplo, a higienização das mãos, quando tiver com um quadro gripal, usar a máscara cirúrgica mesmo simples, para evitar propagação, manter o quadro vacinal em dia, principalmente nas populações de risco, que são crianças, pessoas que têm já doenças crônicas e idosos, né? Para que a gente possa tentar evitar que esses pacientes tenham um quadro de uma rinocinusite, de um quadro de vias aéreas, de infecções de vias aéreas aguda. Perfeito. Acho que muito bem explicado. Uma dúvida importante. Estamos chegando próximo ao fim, então uma pergunta que a gente não pode faltar aqui. Uma infecção de via aérea superior não tratada de forma correta pode vir a gerar alguma complicação para o paciente? Olha, infelizmente pode, entendeu? São raras complicações, graças a Deus são raras, mas pode. Principalmente quando a gente tem aí no quadro de uma rinocinusite bacteriana, essa infecção, ela pode ali acometer estruturas adjacentes a ela, como, por exemplo, órbita, pode fazer complicações orbitárias, um abscesso orbitário, uma trombose do seio cavernoso, complicações ósseas, né? Pode pegar ali, fazer uma osteomielite do osso, da região da face, e pode ter, inclusive, ter complicações intracranianas, como um abscesso, tanto um abscesso intrapariquimatoso, como subdural. Então, e muitas vezes, mesmo a gente fazendo o tratamento adequado com antibiótico, a gente não consegue prever quem vai complicar ou não. O que é importante nesses casos é a gente estar atento aos sinais de alarme para esses pacientes. O paciente começou a ter problema ocular, ter algum sintoma ocular associado, ou começou a ter algum abalamento na região de fronte,
ou ter algum sintoma neurológico, então a gente tem que ligar o sinal de alarme e fazer o diagnóstico mais rápido desses pacientes, que muitas vezes o tratamento vai ser um tratamento cirúrgico. Sim, é bem importante, né? Acho que eu já tive alguns pacientes ali com complicações, assim, que acaba... Você vê paciente que pode fazer até abscesso, né? Sim. Cerebral, devido ali a alguma complicação, né, de uma sinusite. Então, o acompanhamento médico, ter acesso à informação de qualidade sempre é muito importante. Eu costumo dizer isso para os pacientes, né? A informação, ela é poder, né? A informação salva vidas. Então, ter acesso à informação, ter acompanhamento médico adequado, ter acesso ao seu médico, isso é muito importante. Às vezes a gente acaba vendo ali, por N motivos, que o paciente não tem um acesso adequado ao médico, isso acaba complicando ali a evolução do quadro e pode trazer malefícios para o paciente, né? Então, eu acho que é isso, é se informar, estar sempre perto do seu médico. Hoje a gente tem muito acesso à informação, tem aí as inteligências artificiais e tudo mais, mas assim, isso não substitui, né, a orientação médica adequada. Não, e a avaliação, né? Inclusive o exame físico adequado, que muitas vezes é preciso, para poder a gente dar o diagnóstico e a conduta adequada para o paciente. Eu acho que vem para ajudar, mas não pode ser um fator ali de confusão, né? Isso, não substitui. Não. Eu acho importante ficar claro assim essa mensagem. E para finalizar, meu querido, eu queria que você desse um conselho, tá, de saúde ali para as pessoas referentes ao nosso tema. O que você teria para dizer ali para a população que está te vendo a respeito de prevenção, promoção de saúde, a respeito do tema infecção de vias aéreas superiores? Correto. Então, vamos lá, né? O que a gente tem na grande maioria dos quadros são os quadros virais, como eu já havia falado, né? Muitas vezes esses quadros vão ser quadros mais leves, que às vezes nem precisa procurar um pronto-socorro de imediato, às vezes fazendo uma boa hidratação, tomando ali um remédio analgésico, uma dipirona, um paracetamol, consegue controlar, fazer a lavagem nasal com soro fisiológico de forma adequada. Existem aí muita gente no Instagram, nas redes sociais, e inclusive alguns portfólios fazendo a instrução de fazer lavagem nasal de forma adequada. E isso muitas vezes nem vai precisar que o paciente chegue a um médico. Quando que a gente realmente precisa ir para o médico? Quando a gente vê que está de forma desfavorável, está um quadro mais arrastado, quando a gente vê que vai precisar de alguma medicação que realmente vai precisar adicionar para ter uma melhora desse paciente, daí sim é importante a gente procurar o atendimento médico. Perfeito. Manter a vacinação atualizada, o calendário vacinal atualizado, né? A gente está no inverno a gente tem uma maior incidência desses quadros de infecções de vias aéreas superiores devido a fatores comportamentais, fatores ambientais e até fatores biológicos mesmo, porque quando a temperatura baixa, os patógenos desses vírus, eles conseguem se propagar de forma mais fácil. A gente tende a ficar em ambientes mais aglomerados, mais fechados devido ao frio. E o próprio frio, ele acaba fazendo com que a nossa mucosa nasal acaba diminuindo um pouco sua eficiência do batimento mucociliar, fazendo com que o vírus consiga se propagar de forma mais rápida ali na mucosa nasal. Quem tem doenças de base, doenças crônicas, é importante manter essas doenças controladas. Diabetes, hipertensão, quem tem doenças autoimunes, quem tem rinite, quem tem asma, manter essas doenças com um tratamento adequado e compensada, porque a gente sabe, principalmente quem tem diabetes, pode ter ali uma predisposição para ter também mais infecções e principalmente complicações. E manter, de forma geral, a saúde como geral adequada, manter uma boa alimentação saudável, equilibrada, fazer atividade física regularmente. E é isso, meu parceiro. Muito obrigado pela participação, meu querido. Pessoal, estamos chegando ao fim do episódio de hoje. Foi uma honra ter o Alex aqui com a gente. Iremos ter um próximo episódio com o Dr. Alex. Será imperdível. Acompanhem. E lembre-se, informação é poder, informação é salva vidas. Aguardo vocês. Até breve.